Hello teachers, students, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, da nossa aula 6 é o seguinte: a língua inglesa como língua global na sociedade contemporânea. E o nosso detalhamento: inglês como língua oficial, como segunda língua, língua franca em diferentes lugares do mundo, comunicação intercultural, a influência da língua inglesa no cenário mundial e regional. Bora começar nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar de como a língua inglesa se tornou o que é hoje. Nós sabemos que a língua inglesa hoje é uma língua global. No Brasil, ela alçou a posição de língua franca. O que isso significa na prática? Significa que a língua inglesa, aqui no nosso país, ela é utilizada para se comunicar com o externo, se comunicar com o exterior. Nós temos a nossa língua, onde nós nos comunicamos em língua portuguesa, mas a língua que nós falamos externamente é a língua inglesa. Tá? Então, nossa aula de hoje vai girar em torno aí dessa expansão, vamos assim utilizar esse termo, da língua inglesa pelo mundo. Atrás de mim nós vemos vários países que falam a língua inglesa e a língua portuguesa, aliás, o Brasil aqui, que fala a língua portuguesa, mas que utiliza a língua inglesa como comunicação internacional. Mas como que se dá na prática isso? Como é que se dá essa expansão da língua inglesa? Como é que funciona? Então, eu vou deixar aqui 3 frases para instigar vocês sobre a língua inglesa. Olha só, vamos iniciar aqui. The language of international science is. Qual é a língua internacional da ciência, que a ciência utiliza para se espalhar pelo mundo? A resposta é bem óbvia, A língua inglesa. Então, nós utilizamos a língua inglesa como língua da ciência. Tudo que é produzido de conhecimento, ela é produzido e colocado, exportado, colocado para o mundo através da língua inglesa. Então, quando a gente faz um mestrado, um doutorado, por exemplo, nós vamos utilizar a língua inglesa, outras línguas internacionais, mas basicamente a língua inglesa, porque através dela nós vamos ter acesso a conhecimento gerado em outra parte do mundo, que também foi produzido em língua inglesa, tá certo? Uma outra frase também que instiga: The language of aviation and air traffic control is. A língua da aviação e do controle de tráfego aéreo é, obviamente, também a língua inglesa. Então, a língua inglesa é a língua que nós vamos ver nos aeroportos, é a língua onde nós vamos ver dentro dos aviões, a tripulação falando, a tripulação se comunicando com a torre de controle, enfim, é utilizado a língua inglesa também. E por último, a nossa terceira frase aí, The language of programming and technology is. Então, a língua da programação e da tecnologia é, também uma resposta fácil, a língua inglesa. Até porque, no caso da tecnologia e da programação também, ela se originou, se expandiu em países como os Estados Unidos. Aí, claro, eles exportaram esse conhecimento, essas tecnologias, e aí já veio muita coisa em língua inglesa. Uma palavrinha, por exemplo, que nós utilizamos aí, e-mail. E-mail é uma palavrinha oriundo dessa questão da tecnologia, desse meio tecnológico. Imagina se nós fôssemos, eu vou enviar um e-mail. E-mail resume muito mais fácil esse tipo de comunicação. Se a gente fosse falar como nós falaríamos aqui no Brasil, correio eletrônico para enviar mensagens, seria mais ou menos isso. E-mail já tem uma palavrinha pronta, a gente só utiliza e pronto. Facilita bastante. Então, a língua inglesa ela está em toda parte. Ela assumiu função, uma função muito importante no mundo e aqui no Brasil como língua franca. É exatamente isso que nós vamos abordar como tema principal da nossa aula de hoje. Mas tem muita coisa legal e eu vou começar falando aí de uma forma muito importante, de um linguista indiano que tratou dessa expansão da língua inglesa através do que ele chamou de círculos, que aqui nós vamos tratar de círculos de Cass-Rue, que é o nome desse linguista que trouxe essa ideia aí de língua.
Um dos estudiosos, né, que trabalharam, então, essa expansão da língua inglesa é o Castro. Ele é, na verdade, um linguista indiano, tá? Então, ele definiu o uso e a expansão da língua inglesa de acordo com essa teoria, Círculos de Castro, que é o nome dele, né? A pronúncia aí pode variar porque não as línguas, né, que existem na Índia, ela pode ter uma pronúncia um pouco diferente. Então, a gente fala o que a gente consegue pronunciar. Então, esses círculos, né, que é uma teoria proposta por esse linguista, ele diz respeito, então, à expansão da língua inglesa pelo mundo. Então, proposto pelo linguista indiano Braj Castro, em 1985, os círculos são um modelo influente na sociolinguística que explica como o inglês se espalhou e é usado ao redor do mundo. Então, essa é a definição desse linguista, como que a língua inglesa ela se espalhou pelo mundo. Vou mostrar para vocês agora como é que é essa definição dos círculos aí. Nós temos, então, esses círculos, né, que foi proposto ali por esse indiano, que ele determina, então, como que a língua inglesa se espalhou pelo mundo. Então, nós temos ali o chamado Inner Circle, né, que é aquele círculo ali, né, mais interno, que diz respeito aos países que falam língua inglesa como língua mãe. Né? Todas as pessoas desse país falam a língua inglesa em todas as situações, certo? É como a língua portuguesa para a gente, certo? No segundo grupo, né, que nós temos ali The Outer Circle, né, que é o círculo externo, são aqueles países que majoritariamente foram colonizados pela Grã-Bretanha, né, pela Inglaterra, e eles falam a língua inglesa, só que a língua inglesa como língua burocrática. É aquela língua do poder judiciário, é aquela língua que é utilizada por vezes nas escolas, em situações formais. Mas dentro do país, as pessoas costumam falar outras línguas. É o caso da Índia, por exemplo. Aí nesse país, né, nesse Outer Circle, né, que é esse círculo mais externo, nós temos países como Índia, Nigéria, África do Sul, Singapura, Filipinas, Paquistão. Esses são países que falam a língua inglesa, né, como língua oficial, vamos assim dizer, mas dentro do país, né, as pessoas acabam se comunicando em outra língua. E aí, claro, né, como eu já falei, o Inner Circle, né, aquele círculo mais interno, países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, falam a língua inglesa, todas as pessoas falam, se comunicam em língua inglesa. Já esse outro de fora, que abrange o Brasil, inclusive, é o Expanded Circle, que é o círculo expandido, que são os países que adotaram, por exemplo, a língua inglesa como língua franca, que é o caso do Brasil. Então, esses países, eles se comunicam internacionalmente com a língua inglesa, mas dentro desse país é falado uma outra língua, eles têm uma língua oficial, né? No caso aqui, a nossa língua materna é a língua portuguesa. Mas como nós comunicamos internacionalmente, ou seja, através da ciência, através de outras partes, né, que envolvem a nossa vida, nós estamos nos comunicando em língua inglesa, tá certo? Então, toda a comunicação externa é feita em língua inglesa, mas aqui dentro nós falamos a língua portuguesa. Além do Brasil, nós temos, então, China, Japão, a Alemanha, né, Germany, a Rússia, nós temos a França, nós temos, e ali, and most of the world, e maior parte do mundo, então, fala esse tipo aqui, que é o Expanded Circle. São aqueles países que falam a língua inglesa para comunicação internacional, não para comunicação interna, tá certo? Então, esse círculo, ou esses círculos, né, desenvolvido por esse linguista, o Castro, ele determina, então, como que é a língua inglesa. Tem o Inner Circle, países que falam a língua inglesa mesmo, originalmente, né, Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo. Aí nós temos Outer Circle, que é círculo externo, né, que são países que falam, que utilizam a língua inglesa como língua oficial, mas dentro do país fala-se outras línguas. E aí, o Expanded Circle, que são aqueles países que majoritariamente vão utilizar a língua inglesa como língua franca. Tá certo? Já falamos, então, dos círculos, agora a gente vai adentrar um conteúdo, olha só, que são os pontos cardeais em língua inglesa. Então, cardinal points, ou pontos cardeais, né, diz respeito, então, aos pontos cardeais, só que em língua inglesa. Então, tenho ali, olha só, norte vai ser north, né, abreviação UN. Sul, em língua inglesa, vai ficar south. Repare nessa pronúncia, né? South, não é south, south. E abreviado como S. Leste vai ser east, né, abreviação com E. Oeste vai ser, em língua inglesa, west, e abreviação de W. Anotem aí, tá, esses pontos cardeais aí, caso vocês não conheçam. Além dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais, tá? Intercardinal points, que são o Nordeste,
que em língua inglesa vai ser Northeast, né, a abreviação NE. Sudeste em língua inglesa vai ser Southeast, abreviação SE. Sudoeste, Southwest, né, a abreviação SW. Noroeste vai ser, então, Northwest, né, a abreviação NW. Anotem, então, esses pontos, no caso, em língua portuguesa, né, pontos colaterais, ou em inglês, né, intercardinal points, tá certo? Vou mostrar para vocês agora um breve videozinho que vai determinar exatamente aí o uso dos pontos cardeais para a gente se localizar no espaço. Acompanhe. Use the sun as your first compass. This is the oldest and most fundamental method. Point your right arm toward the side where the sun rises, appears. That is east, E. Point your left arm toward the side where the sun sets, disappears. That is the west, W. Automatically, in front of you will be the north, N. Behind you would be the south, S. Então, nós vimos aí em língua inglesa, né, como é que é colocado os pontos cardeais. E agora vou mostrar para vocês aí, né, o que foi falado no vídeo, explicando um pouquinho mais como se localizar no espaço. Olha só. Então, tem ali, ó. Use the sun as your first compass. Então, use o Sol como seu primeiro ponto ali, tá? É através do Sol que a gente vai se localizar no espaço, tá? This is the oldest and most fundamental method. Então, esse é o método mais fundamental, né, e o mais antigo para a gente se localizar no espaço, tá certo? É através do Sol. O primeiro ponto é identificar onde é que está o Sol. E a partir dele a gente consegue identificar onde é que é sul, norte, leste e oeste. Então, number one. Point your right arm. Coloque então o seu braço direito. Pode ir fazendo aí. Point your right arm. Aponte então o seu braço direito para o lado, né? Toward the side where the sun rises or appears. This is the east. Então, aponte seu braço direito para o lado onde o sol levanta, onde o sol aparece, né? Este vai ser o leste, tá? Então, aponta seu braço direito para onde o sol nasce, ali vai ser o leste. Aí o segundo ponto. Point your left arm toward the side where the sun sets. Agora, aponte seu braço esquerdo para o lado onde o sol desaparece, né? Onde o sol some, né? Onde acontece o pôr do sol. That's the west. Esse é o oeste, tá certo? Então, o seu braço direito aponta para o sol, esse lado vai ser onde o sol nasce, claro, esse vai ser o leste. O seu braço esquerdo vai apontar para o outro lado, ele vai ser, então, o oeste, tá certo? Braço direito vai apontar sempre para o lado onde o sol nasce. Lá vai ser o leste. O seu braço esquerdo, obviamente, vai apontar para o oeste. Agora vamos dar uma olhadinha no sul e norte. Olha só. Automaticamente, né? Automatically, in front of you will be north. Então, automaticamente, né? Em frente de você vai ficar o norte. Enquanto que behind, atrás de você, will be the south. Atrás de você será o sul. Tá certo? Pegaram aqui, então, os pontos cardeais? Então, aponte seu braço direito, né, para onde o sol nasce, né, ali vai ser o leste. O seu braço esquerdo vai ficar para o outro lado, vai ser o oeste. Na sua frente vai ficar o norte e atrás de você vai ficar o sul. Então, são os pontos cardeais aí que nós utilizamos para a gente se localizar dentro do espaço, tá certo? Então, reiterando aí quais são os pontos cardeais. Nós temos east, que é o oeste, que é onde o sol nasce. Nós temos west, que é o oeste, onde o sol se põe, né? Aí, na nossa frente, in front of us, né? Nossa frente, nós temos, então, north. Behind us, atrás de nós, nós temos south, o sul, tá certo? São os principais pontos cardeais, tá certo? East, west, north, south. São os 4 pontos cardeais em língua inglesa, tá certo? Então, já mostramos aí os pontos cardeais. Agora, a gente volta para a questão da língua inglesa. O que é necessário para a gente se comunicar efetivamente com outra língua? Então, tem uma pergunta que ela traz muito essa questão. Olha só, apenas a língua basta? Na opinião de vocês,
Saber a língua, conhecer a língua, basta para que a comunicação funcione? Às vezes sim, às vezes não. Nós precisamos levar em consideração alguns pontos. E isso é um pouco difícil quando a gente fala de uma outra língua. E eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Isso não afeta totalmente a comunicação. A comunicação não é interrompida por causa dessa situação que eu vou mostrar para vocês. Mas ela pode ajudar. Quando nós conhecemos um pouco da cultura do outro, nós conseguimos nos comunicar com mais efetividade, tá certo? Isso, como eu já falei, não causa problemas quanto à comunicação mais imediata. Mas, a depender da situação, ela pode causar um pouquinho de ruído, e eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Nós estamos falando agora do High Context Culture, que é a cultura de alto contexto. O que é isso, teacher? Isso aqui diz respeito aos tipos de cultura, como as pessoas normalmente se comunicam. O que significa? Meaning, significado. Derived from context, é derivado do contexto. Relationships, né, que são as relações. Non-verbal cues, né, que são as pistas não verbais. Aí eu tenho entre parênteses ali, body language and tone, né, que são a linguagem corporal e o tom de voz. And shared assumptions. E então ali aquele algo mais que a gente compartilha naquele momento da comunicação. Tá certo? Então, isso é o High Context Culture. Qual é o tipo de comunicação que acontece dentro desse High Context Culture, que é a cultura de alto contexto? Communication Style. O estilo de comunicação, ele é indireto, cheio de nuances e também cheio de camadas. Aí nós temos em azul, olha, ó, Verbal Cues. Cues são aquelas pistas, tá? Pistas, vamos utilizar, né? Verbais. Less important than non-verbal cues. Então, aquelas pistas ali verbais, quando eu digo pistas, é no sentido de aquilo que eu passo, né, verbalmente, aquelas informações que eu passo verbalmente. Elas são menos importantes do que aquelas não verbais, tá? Silêncio, olha só. Silence can be meaningful and avoid saying no directly, using softer phrase instead. O que está escrito aqui? O silêncio, nesse tipo de comunicação, o silêncio pode ser cheio de significado, né? Ele pode significar, então, uma forma de dizer não. Né? Então, nós evitamos dizer o não diretamente e nós vamos utilizar uma outra forma para dizer não, tá certo? Então, High Context Culture é muito mais importante o contexto da comunicação do que, de fato, o que está sendo falado ali. Já já eu vou dar um exemplo para vocês. Continuando. Values, valores. Group harmony, então a harmonia do grupo. Long-term relationships and trust are prioritized. Então, o grupo, né, a harmonia do grupo e relações de longo termo e verdade são priorizados. Nesse tipo de situação aqui, tá? Do High Context Culture. Exemplos. Many Asian, né, muitos asiáticos, e né, exemplos, Japan, China, né, os dois exemplos ali que eu trouxe da Ásia, African, Middle Eastern, então a África e o Meio Oeste, e países, né, da América Latina. Então, esses países aqui, gente, eles são países, então, né, países, por exemplo, da América do Sul, alguns países da Ásia, da África, são alguns países onde a língua em si ela não é tão importante quanto a comunicação, o contexto, tá? Fala-se a mesma língua, no entanto, a forma de falar e o contexto ali ele é muito mais importante. Um exemplo clássico, né? A gente até cita isso nessa primeira parte aqui. Quando você fala, por exemplo, com um alemão, né? Você vai dizer assim, digamos que você está vendendo, quer comprar um produto dele, ele quer te vender um produto, e aí ele explica ali o produto, te mostra, olha, esse produto faz isso, faz aquilo. Você não quer dizer que você não está afim de comprar. Você deveria dizer assim, não, eu não quero comprar, obrigado, não quero comprar, não aceito. Em vez disso, você vai dizer assim, olha, acho que eu vou pensar, eu vou em casa, vou pensar se eu vou comprar esse produto ou não. Para nós aqui, fica evidente o quê? Não, nós não queremos comprar, nós só não queremos falar não na cara dele. Para a pessoa que está te vendendo, ele pode identificar, olha, eu tive uma boa reunião com aquele brasileiro hoje.
ele disse que foi para casa para pensar sobre se ele vai querer ou não o produto. Na cabeça de quem está vendendo, né, do alemão no caso aqui, ele vai entender que há uma possibilidade desse negócio acontecer, dele me vender esse produto. Para nós temos a certeza de que nós não queremos, porque esse eu vou para casa pensar se eu quero comprar é uma outra forma de dizer, não, eu não gostei do seu produto, eu não quero o seu produto. Repare que essa informação, a diferença cultural aqui, ela interferiu na comunicação? Isso pode acontecer. Isso não vai impedir uma comunicação efetiva, porque daí se você explicar para ele de novo, ele vai compreender. Mas num primeiro momento isso pode causar um pouquinho de ruído na comunicação, tá certo? Então repare que às vezes o contexto, a forma de falar, a questão cultural, ela pode se sobrepor à língua, tá? De novo, isso normalmente não causa nenhum problema quanto à comunicação. A pessoa vai te entender, você vai entender ela, mas num primeiro momento isso pode causar um estranhamento em determinadas situações onde está ocorrendo a comunicação. Então, a High Context Culture são aqueles países, aquelas culturas onde a questão cultural é tão importante ou mais importante que a própria língua. Por exemplo, a pessoa fala se gesticulando, é algo comum do High Context Culture. Uma pessoa de Low Context Culture, que nós vamos ver agora, é uma pessoa mais direta. Não é não, sim é sim e acabou. Tá? Há esse tipo de cultura por aí. E quando a gente estiver falando com o nosso interlocutor, é bom a gente conhecer um pouquinho da cultura dele para saber se ele se encaixa em High Context Culture ou Low Context Culture. Né? Eu preciso ser mais direto com esse e mais, eu posso relaxar um pouco mais, né? Ser mais eu nessa situação, e com determinadas pessoas, determinadas culturas, eu tenho que ser mais direto. Vamos dar uma olhadinha no Low Context Culture agora. Low Context Culture, nós temos, então, cultura, nesse caso aqui, de baixo contexto, tá? Temos a palavrinha alta ali, mas é baixo contexto. Significado, meaning, né? Explicit started in a verbal message. Então, explícito, é explícito, né? O que é falado ali é explícito, e a linguagem verbal passa exatamente aquilo que é de fato, tá? Communication style, como é que é o tipo de comunicação, o estilo de comunicação do Low Context Culture? Direto, claro e straightforward, quer dizer, direto, vai direto ao ponto, tá? Então, a comunicação desse tipo de cultura é direto e claro, em resumo, tá? Não tem, como a gente fala, a gente não fica rodeando, é direto ao ponto. Verbal cues, né, que são aquelas pistas que a gente utiliza ali, né, verbalmente. Então, o discurso verbal significa primary, quer dizer, primeiramente, aquele significado primário, tá, da comunicação. A clareza e a articulação são altamente valorizadas, são bastante importantes. Então, a comunicação aqui, gente, o discurso verbal ele é direto, ele é mais importante do que o contexto em si, tá? E ele preza bastante pela clareza e pela articulação, tá certo? Então, aqui ele difere do High Context Culture, né, que é cultura de alto contexto. Nesse caso aqui, do Low Context Culture, né, que é a cultura de baixo contexto, né, que a gente chama dessa forma, são aquelas culturas onde a linguagem ela é muito mais direta. Né? Por exemplo, no mesmo exemplo que eu dei, de um alemão tentando te vender um produto. Se for o contrário, se você for oferecer alguma coisa para o alemão, você vai explicar, olha, meu produto faz isso, ele é importante para isso, para aquilo, ele vai dizer assim, não gostei, ele diz, não quero, direto, não vai aliviar para você, ele vai dizer simplesmente não quero. Se ele for falar como a gente utiliza, talvez, a língua, ele vai dizer, olha, eu também vou para casa, vou pensar se eu quero e tal. Para a gente que estava na reunião, vai ficar claro, não, ele não quer esse produto. Só que se ele falar assim, realmente ele pode estar indo para casa, né, pensar se ele vai comprar o produto. Nesse caso, talvez ele compre o nosso produto, porque ele vai, de fato, pensar se o produto se adequa àquilo que ele quer. Tá? Então, a linguagem verbal nesse contexto, ela é muito direta. Tá? Então, algumas culturas exigem uma abordagem direta quanto à fala, tá certo? De novo, isso não vai impedir a comunicação, mas a depender da situação, isso pode causar ali um ruído, um estranhamento, tá certo? Então, lembre sempre dessa forma, né? Esse exemplo assim que eu utilizei resume bem essa situação. Olha, eu vou para casa pensar se vale a pena. No fundo, nós estamos dizendo, não, eu não quero, eu não vou, eu não... Ou então, tipo assim, apareça lá em casa.
É o tipo de coisa, a gente só fala isso mesmo, assim, para que a outra pessoa se sinta acolhida, mas a gente não quer que a pessoa vá, a pessoa também não vai, e tá tudo certo, a gente se entende. Se você for falar para uma pessoa de um outro país, de uma low context culture, provavelmente ela vai entender ao pé da letra, tá? Ou então, você dizer assim, a gente vai se encontrar em determinado horário. A gente não vai chegar naquele horário. Nós aqui, porque nós somos high context culture, né? Nós temos algo que é cultural nosso, né? Que é do nosso contexto. Nós não vamos chegar na hora. Agora, se você marcar um horário com uma pessoa, por exemplo, da Inglaterra, é provável que ele chegue exatamente naquela hora que você marcou. Por quê? Porque eles são literais, né? O low context culture exige isso, né? É algo da cultura deles de utilizar a língua de forma mais pragmática, tá? Sem rodeios. Sim é sim, não é não. Então, essa questão da linguagem, ela é muito importante dentro desse contexto, tá? Por isso que eu dou sempre a ideia, com quem eu estou falando? Essa pessoa é latina, então ela tem um pouco do que nós somos. Mas a depender do meu interlocutor, da origem dele, eu preciso ser mais direto. Voltando para a questão do low context culture, que é cultura de baixo contexto. Os valores. Efficiency, eficiência, transparency, transparência, and individualism, e individualismo. São valores importantes para esse tipo de cultura, tá? Exemplos, né? Examples, United States, Germany, and many European countries. Então, Estados Unidos, Alemanha e muitos outros países europeus. Tá certo? Então, em resumo, gente, o que nós estamos falando aqui? A linguagem, ela respeita. A linguagem, ela está conectada, ela está intimamente conectada, ligada à questão da cultura. Nós não podemos fugir disso. A nossa cultura, ela interfere na língua e a língua na cultura. É algo que vai se moldando com o tempo. Aquele exemplo que eu citei há pouco, né, de você estar falando com uma pessoa que é de low context culture, ela difere da nossa forma de falar, da nossa abordagem, tá? Uma pessoa low context culture, né, que é uma cultura de baixo contexto, ela é uma pessoa que precisa ouvir de forma direta, ela vai falar de forma direta, ela vai ser objetiva na sua fala, vai ser clara. Nós não, né? Nós de high context culture temos uma tendência de enrolar um pouco mais. O que era para ser um não direto vai ser um talvez, eu vou pensar. Nós todos sabemos que isso é um não, mas para a pessoa que está nos ouvindo, né, o nosso interlocutor pode entender que exatamente o que nós estamos falando. Então, eles vão prestar atenção naquilo que nós estamos falando e aí, a partir disso, né, eles vão compreender o que nós estamos falando. Tá certo? Repare que isso não interfere na fala, né, na comunicação, aliás. A pessoa te entendeu, você entendeu ela. Mas, a depender do contexto, isso pode gerar um pouquinho de dificuldade. Tá certo? Então, conhecer o nosso interlocutor, saber qual é a sua origem, um pouquinho dele, saber como é que funciona, isso favorece. Talvez uma dica importante quando a gente se comunicar em língua inglesa é ser o mais direto possível. Né? Não é não, sim é sim e acabou. Porque aí a pessoa também já espera isso, já fica tudo certo. Tudo bem? Então, agora vou mostrar para vocês um vocabulário de algo que nós vimos ao longo da aula. Nós tivemos várias palavrinhas novas, inclusive ali os pontos cardeais, é importante você terem anotado, memorizar e façam aquela atividade, tá? Aponte seu braço direito para o sol, né? Onde o sol nasce, ali vai ser o leste, seu braço esquerdo vai ser o oeste, frente vai ser norte e as suas costas será o sul, tá? Anotem essas palavrinhas, anotem esse vocabulário que eu vou mostrar para vocês agora também. Olha só, new vocabulary, vocabulário, né? Novo vocabulário. Nós temos as palavrinhas relationships, né? Que é relacionamentos, cues, sinais, pistas, aí tem duas traduções possíveis, né? Normalmente é pistas mesmo. Assumptions seriam suposições, né? Aí, layered são camadas. Meaningful significa significativo ou então cheio de significado. Olha só, meaning quer dizer significado, full, cheio de. Então, cheio de significado pode ser também traduzido como significativo. Aí nós temos avoid, que é evitar, né? O verbo evitar. Instead, em vez disso, no lugar disso, tá? Trust significa confiar. Trust, confiar. Clear é o verbo, né? Pode ser o verbo também, pode ser claro.
né? Pode ser um adjetivo, ou então o verbo clarear, tá? Aí tem o straightforward, quer dizer direto, né? É uma forma de se falar direto. Speech é discurso, tá certo? Uma vez mais, relationships, relacionamentos, relações de modo geral. Cues é pistas ou sinais. Assumptions, as suposições. Layered é camadas. Meaningful, significativo ou cheio de significado. Avoid, evitar. Instead, em vez disso. Trust é confiar. Straightforward, direto. Speech, discurso. Tá certo, gente? Então, um monte de palavrinhas novas aí para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês. Vão anotando para que vocês tenham aí uma lista de vocabulário que vocês podem utilizar posteriormente, fazer consultas inclusive, tá certo? Mas foquem também no que nós vimos hoje relacionado aos pontos cardeais, certo? Infelizmente, nós vamos acabando a nossa aula por aqui e a gente se vê na próxima.